Olá! Hoje estamos aqui na Paróquia São Pedro. Olha que igreja linda! E hoje teremos um bate-papo com o Padre Wagner Lucas Pimentel. Benção, Padre, tudo bem? Deus abençoe, tudo bem? Padre, como você descobriu sua vocação? Então, a minha vocação, acho que desde criança, eu lembro que eu dizia que iria ser padre. Então, minha família ser sempre envolvida na igreja, está sempre participando, então sempre isso foi muito presente na minha caminhada cristã. Então, desde criança eu dizia, até os 10, 12 anos ali, eu falava que eu iria ser padre. Depois passou uma fase que isso meio que se apagou na caminhada, né? Depois ali pelos 14 anos voltou novamente. Aí foi quando eu comecei a fazer o meu acompanhamento vocacional, a participar mais junto com o grupo de jovens, na época MDJ, que era um grupo muito grande aqui na paróquia, né? Nós tínhamos muitos jovens envolvidos, então isso foi despertando novamente. E aquele desejo de dar uma resposta a mais. Nunca aquela certeza, vou ser padre, mas aquela confiança que precisava dar uma resposta. E essa resposta, para mim, foi muito claro, preciso fazer essa experiência. E fui no ano de 2007, iniciei a minha caminhada vocacional aqui no seminário. Então foi um ano desafiador, mas um ano muito bom, assim. E aos poucos foi amadurecendo essa caminhada vocacional e essa vivência na busca de uma resposta qual que era o chamado que o Senhor me fazia e qual era a minha resposta. Então foi sempre esse anseio assim de responder a um chamado de Deus. Em quais cidades o senhor passou até a ordenação? Então, até a ordenação, eu iniciei a minha caminhada, primeiro ano de formação aqui em Novo Horizonte do Norte, depois a etapa da filosofia em Cuiabá, 2 anos de filosofia em Cuiabá, a etapa do postulantado em Terra Boa, no Paraná, depois noviciado em Barretos, São Paulo, depois como fráter, 2 anos de estágio em Juruti Velho, cidade de Juruti, no Pará, extremo oeste do estado do Pará. Sendo transferido de lá para Taubaté, São Paulo, onde cursei os 4 anos de teologia. Então foi essas cidades que passei. E agora, atualmente, como padre, primeiro ano de sacerdócio, no Rio de Janeiro. Qual foi a fase mais difícil durante a sua caminhada? Eu acho que a fase mais difícil foi o primeiro ano de esse envolvimento, esse sair de casa, essa experiência do primeiro ano de formação. E o desafio, né? Porque sempre fui muito tímido. Então, para falar em público, para falar com os outros, isso era muito difícil para mim. Venho do sítio, sempre uma criança mais reservada, mais de poucas palavras, né? Então, a hora que você se coloca no presbitério diante do outro, a mão parece que não para, né? De tanto que a gente parece ter medo do microfone. Então, acho que foi um ano desafiador nesse ponto. Também foi o ano que a minha mãe fez cirurgia da coluna, então ficou muito tempo fora, então acompanhar todo esse processo, né? E saindo de casa, né? Essa experiência de sair de casa. Esse foi um ano difícil e também o ano do estágio, né? Pelo desafio, foi quando eu estive em Juruti Velho. O desafio de uma realidade totalmente diferente, né? A realidade ribeirinha, mas o que motivava sempre, eu deixo muito claro, assim, todas as vezes que eu converso sobre a realidade do desafio com a comunidade ribeirinha. Há sempre a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu saí de lá, minha resposta foi, estive aqui por 2 anos, por amor ao coração de Jesus. Não tem uma explicação, mas eu sei que foi 2 anos difícil para a caminhada, assim, mas foi gratificante. Hoje eu vejo quanto Deus me ensinou com esse desafio. O sonho de todo seminarista é se tornar padre, mas antes o senhor foi fráter e diácono. Qual a diferença entre esses dois títulos? Então, primeiramente, acho que o seminarista, quando ele quer ser padre diocesano, ele já entra com essa certeza, quero ser padre. A diferença de nós padres religiosos. Acho que o primeiro ponto, nós entramos para viver a vida religiosa. E fráter, o que é? É os primeiros votos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. É o nosso compromisso enquanto religiosos. Aí está a diferença. O diaconato é o segundo grau da ordem
do ministério ordenado. Ali nós nos tornamos parte do clérigo. Qual que é a missão do diácono? Servir ao altar. A parte também com os sacramentos, matrimônio, batizado, e são o que o diácono pode realizar, além do serviço ao altar. O anúncio da palavra de Deus e, entre aspas, auxiliar o padre na celebração. Então essa é a missão e a diferença. Frater é o religioso que assume um compromisso por meio dos conceitos evangélicos, por meio dos votos, pobreza, castidade e obediência. O diaconato, a missão enquanto clérigo da igreja. Um ano já em pleno sacerdócio, como foi se tornar padre e como você imaginava? Bom, um ano de sacerdócio. Eu agradeço, como na minha missa de um ano aqui, eu sou grato a Deus pela vivência, pela a oportunidade e a graça que o Senhor me concede de viver essa vocação. Como foi e os desafios? Acho que o desafio do sacerdote, primeiramente, nesse ano inicial. Nós saímos da formação inicial da teologia com aquela vontade, achando que nós vamos mudar o mundo. E o desafio não é bem assim. É preciso colocar o pé no chão e, conhecendo a realidade que está, para assim ir anunciando. Não é deixar de anunciar, mas é compreender o lugar que você está. E isso para mim foi um grande desafio. Você chega com muita sede, com muita vontade, e é preciso aterrissar primeiro para continuar. Fazer bem a missão. E o diferencial nessa missão, nesse ano de sacerdócio, para mim marca muito. A acolhida ao povo. Acho que nesse primeiro ano de sacerdócio que me ajudou a vivenciar bem o meu sacerdócio, a minha missão é procurar acolher bem o povo de Deus. Por meio da acolhida, evangelizar. Aonde o senhor mora atualmente? Atualmente resido no Rio de Janeiro, capital, no bairro da Penha, na paróquia Bom Jesus da Penha. Padre, gostaria que o senhor falasse uma palavra para os jovens sobre vocação. Quando nós falamos sobre vocação, é importante ter claro, vocação é um chamado que exige de nós uma resposta. E para os jovens hoje que têm um certo questionamento sobre a sua vocação, sobre a sua vivência cristã. Para mim é algo muito claro a resposta vocacional. Nós vamos vendo a graça de Deus e a resposta acontecer no nosso dia a dia. E para você, jovem, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de dar o sim. A vocação, ela é alimentada no dia a dia. Se você vive esse questionamento interno, qual é a minha vocação? Confie na graça do Senhor. Como diz o Evangelho de hoje, entrega-se ao anúncio do reino e busca viver a palavra. Vivendo a palavra de Deus, você vai vendo a sua vocação acontecendo. Eu olho para a minha caminhada durante este ano na paróquia Bom Jesus da Penha. Por vezes me questionei, estou cumprindo a minha missão enquanto sacerdote? Aprendendo, como eu disse, começando a engatear no ministério ordenado. Como estou vivendo? Por várias vezes eu me questionei. Acho que eu não estou dando conta de cumprir a missão. Mas, por meio de a palavra de um dos leigos, do povo que vem e agradece por algo que, para mim, por vezes foi tão simples de fazer, ou não era bem isso que eu queria ter feito, e a graça de Deus aconteceu, e a pessoa vem agradecer, não por mim, Padre, mas por deixar-se ser guiado pela palavra do Senhor. E hoje, o que eu oriento a você, jovem, deixe ser guiado pela palavra de Deus. Deixe ser iluminado a sua vida pelas luzes do Espírito Santo. Ali você encontrará a verdadeira resposta para a sua vocação. Não tenha medo de dar o sim ao chamado que o Senhor tem à sua vida. Encerramos por aqui mais um bate-papo com o Padre Wagner. Muito obrigada, Padre Wagner, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Um bom ano para vocês também, a vocês que nos acompanham pelo canal. Tenha um bom ano, abençoado ano, e deixe ser tocado pela graça de Deus que nos transforma e nos leva ao encontro definitivo com o Senhor
no reino eterno. Deus vos abençoe e um abençoado ano a todos. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até agora. Se você gostou, se inscreve no canal e deixe seu like. Tchau!